Ei, amores, tudo bem com vocês? Eu sou Domingas Alvim, terapeuta transpessoal, escritora, e hoje eu tô aqui para falar sobre distanciamento amoroso. Às vezes a gente acha, que a gente precisa ter obrigação de conseguir conviver com todas as pessoas para eu provar para mim e para o mundo que eu sou realmente um mestre zen, que eu tô capaz de estabelecer, sou capaz de lidar com todas as pessoas. Ok, o dia que você se tornar esse mestre zen e alcançar a iluminação, virar Jesus Cristo, virar um Buda, aí você faz isso. Mas enquanto você ainda estiver no seu processo, aprenda a se respeitar. Aprenda também a entender que às vezes se distanciar de certas pessoas, se distanciar de certas situações, promover esse distanciamento amoroso, que eu chamo de distanciamento amoroso por isso. Você não se separa do outro, você não exclui o outro, você não quer que o outro morra, nem nada disso. Você simplesmente se retira para que você possa respirar com mais clareza e depois com mais clareza conseguir entender como se relacionar da melhor forma com essa situação ou principalmente com essas pessoas. Porque a gente às vezes acha e se cobra muito, eu vejo muitos pacientes se cobrando muito isso. Ai, mas é minha mãe, eu tenho que aprender a conviver. Ai, mas você tem que aprender a conviver. E às vezes aprender a conviver implica dizer que esse aprendizado tem a ver com considerar uma espécie de distanciamento. Então, ai, minha mãe é insuportável, ela só me critica, meu pai não sei o que, ai, meu pai é muito pegajoso, ele não larga do meu pé, quer me controlar, que não sei o que. Então, como que você pode encontrar um equilíbrio de convivência entre você e o outro? Como que você pode encontrar esse equilíbrio? É criando um espaço de distância amorosa entre vocês dois? Então, ótimo. Para que você vai achar que você tem que viver num lugar de tortura e de convivência diária e de proximidade tóxica? Porque se você tem uma proximidade tóxica, não seria melhor, não teria mais qualidade no relacionamento de vocês se vocês tivessem, em vez de proximidade tóxica, uma distância saudável? A gente tem que começar a pensar sobre isso, desconstruir isso. Não, para eu conviver com as pessoas que eu amo, eu preciso estar todo dia desagarrada nelas, na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Não necessariamente. Às vezes isso funciona para uns, mas não funciona para outros. São afinidades que a gente desenvolve nessa vida e cada um vai desenvolver afinidades melhores ou piores com cada um. Então, para que você vai ficar ali num embate eterno com aquela pessoa, eternamente vivendo ali naquela confusão tão próxima que se torna uma fusão, uma coisa confusa, que os dois eles se fundem e viram um caos? Não seria melhor se de repente cada um ocupasse o seu espaço? E aí, qual é a sua postura em relação ao outro? É mandar para o outro, desejar para o outro luz, desejar para o outro amor, desejar para o outro sucesso, desejar para o outro coisas boas. Mas entender que naquele momento você também precisa pensar não só em você e na sua saúde emocional, na sua saúde espiritual, na sua saúde mental, mas você precisa pensar na saúde mental do outro que não está pensando. Às vezes o outro quer tanto estar perto de você que ele não percebe que isso está fazendo mal para a relação de vocês dois. Então, quando você cria essa distância, por mais que o outro te xingue e fale que você não apareça, que não sei o quê, no fundo, o que você está fazendo é também tentando preservá-lo. Porque você sabe que se você estivesse muito perto dele, talvez ele não saiba disso, mas você sabe que se você estivesse muito perto dele, vocês iriam o tempo inteiro brigar. E aí você ia ficar causando mal para ele. Então você precisa, se o outro não tem essa consciência, você precisa ter consciência por vocês dois. Porque para que você vai se colocar numa condição de aproximação tão tóxica, em que vai te magoar e vai magoar o outro? Não é melhor praticar um distanciamento amoroso? E outra coisa, quando você está muito próximo e você tem essa aproximação tóxica, normalmente vocês desenvolvem um sentimento de raiva e de mágoa. Então, por quê? Porque quando você está com raiva, você começa a falar, mostrar para o outro o pior de você mesmo. E o outro vai te rebater aquilo também. E daqui a pouco vocês vão estar se engalfinhando e tudo que vai nascer dali vai ser o quê? Mágoa. Aí você vai ficar magoado com o que o outro disse e aí vai criar um ressentimento que vai gerar mais raiva, ou seja, que vai gerar mais mágoa, mais agressões, mais raiva, mais agressões, mais mágoa. Mais raiva, mais agressões, mais mágoas. Olha o ciclo viciado, tóxico, insalubre, nada saudável que você está criando no seu relacionamento. Será que isso é melhor do que promover um distanciamento amoroso? Tá, em que você visita a pessoa no sábado e no domingo, passa as noites com ela, almoça com ela todos os dias, mas cria esse distanciamento. Não é melhor?
Não é mais saudável? Por quê? Porque vocês se retiram dessa condição de agressividade. E quando a gente está com raiva, outra coisa. Por isso que eu também falo sobre distanciamento amoroso no sentido de mandar luz pro outro. Porque se você tiver com raiva, se afasta, eu quero me livrar dessa pessoa, quero que ela morra, essa pessoa, não sei. E aí você se distancia dela. Só que a todo momento você está ativando esse ressentimento dentro de você. Aquela pessoa, se alguém falando o nome dela, aquela pessoa, você está ativando raiva. E a raiva é um grande sentimento de apego. A raiva é um grande sentimento em que, por mais distante que você esteja daquela pessoa, aquela pessoa não sai da sua vida, não sai da sua mente, não sai dos seus dias. Ela está o tempo inteiro ali. Por quê? Porque ela está distante de você em termos físicos, mas ela está próxima de você porque ela está dentro de você. Você não conseguiu ultrapassar essa raiva, essa mágoa, esse apego. E aí você fica lá se lanhando, sofrendo. Porque é aquilo, quando você tem raiva do outro, você tá tomando veneno achando que você tá matando ele. Você tá matando a si próprio, você tá se autodestruindo. Porque se a raiva não é um elemento, um sentimento usado, canalizado para te vencer medos e te direcionar no sentido positivo, ela te autodestrói. E aí você não tá percebendo que você tá fazendo essa escolha de se autodestruir por conta de um outro, que no fundo, normalmente mostra que tudo que você queria era ter amor dessa pessoa. Tudo que você queria era ter um relacionamento próximo, saudável. Só que talvez para ela isso não seja possível ter com você. E aí você fica ali, naquela mágoa, naquele ressentimento, ela tinha que estar comigo, aquele meu ex-marido, ele tinha que estar comigo, ele tinha que estar casado comigo, ele não podia estar com a outra, não sei o quê. E aí você tá ali, vivendo sua vida inteira, alimentando um caos interior, porque você não consegue se desapegar dessa outra pessoa. E aí, esse distanciamento que você fez do outro, ele é uma ficção, ele é uma mentira, porque o outro ainda mora dentro de você. E por isso que eu falo, insisto, distanciamento amoroso, em que você aceita a separação como uma condição de harmonização, de saúde para ambas as partes. E que por mais que você sinta que o que você gostaria, o que você idealizaria, seria que o outro pudesse ser próximo, seria que vocês tivessem uma condição de relacionamento saudável e positivo, a realidade é muito diferente daquilo que a gente idealiza. Então a gente fica criando expectativas e só se perde nelas. Fica construindo castelos de areias que vão ser derrubados no próximo encontro. Então para de olhar para o outro e achar que ele tinha que corresponder às suas expectativas e olha para ele como quem ele é. Olha para ele com um olhar amoroso, no sentido de que sim, essa outra pessoa não quer estar comigo, essa outra pessoa não consegue conviver em paz comigo. Aceita isso, faz esse processo de aceitação interior e deixa essa outra pessoa se distanciar. Porque é você que está carregando esse lugar, essa escolha de apegada, de ficar ali grudada com a outra pessoa, enquanto a outra pessoa está vivendo a vida dela. Então pensa nisso e pratique o distanciamento amoroso. Mande luz, deseja a ela todo o sucesso, todo o amor, abre a mão para que aquela pessoa possa ir na direção do melhor caminho para ela, ainda que não seja com você, sabe? E aí abra espaço, porque quando você faz isso, você vai abrir espaço para você respirar com tranquilidade. Seja porque você consegue agora, sabe, desejar o bem do outro, porque quando a gente deseja o bem do outro é sinal de que a gente está vibrando na sintonia da energia do amor. Quando a gente está desejando o mal do outro é porque a gente está na sintonia da dor. E não é a dor para o outro, é a dor para a gente. Isso são escolhas que a gente faz, ainda que inconscientes. Tome consciência dessas escolhas que você está fazendo e aprenda a se relacionar de modo mais saudável e harmonioso com todo mundo à sua volta. Certo? Bom, gente, quem tiver interesse de fazer consultas de terapia transpessoal comigo, a função da terapia transpessoal é justamente trabalhar essa questão da expansão de consciência, da gente se conscientizar de quais são as escolhas apegadas que a gente está fazendo em relação aos outros e a nós mesmos, em relação aos nossos comportamentos, sentimentos e pensamentos que estão nos atrasando a vida e nos colocando constantemente em sofrimento. Se a gente ficar vivendo isso, a gente está num ciclo que a gente realmente nunca vai se realizar e nunca vai aprender a ser feliz. E a gente veio aqui para ser feliz e para se realizar. Mas para isso a gente precisa fazer um trabalho interior profundo